Fala, professor Cleomar. Fala, professor Vando. Vamos aguardar o nosso amigo entrar aí, que eu não sei o que aconteceu, que ele não estava conseguindo visualizar. Vamos ver se o Pança entra novamente aí. Seja bem-vindo aí, meu amigo Nestor, da Oficina das Faixas. Agora, Dani, vamos ver se funciona, Dani Pança, meu amigo. Fala, meu amigo, beleza? Ah, agora veio. Maravilha. Tudo Tudo tranquilo? bem? Tudo jóia e você? Graças a Deus, tudo bem. Sobrevivendo à pandemia, o que é importante. Sobrevivendo à pandemia, você foi muito feliz na sua colocação aí. A gente que vive É, do futebol sofre muito nesse momento. Mas como a gente nunca passou rapaz, por isso, né? é verdade. Eu tô sentindo demais. Eu inventei esse negócio de fazer aqui essas lives para falar um pouco de futebol com os amigos. O professor Cleomar que está aí nos assistindo, a gente está sempre trocando ideia em casa, falando sobre assuntos de futebol, porque sem a gente assistir e se a gente não tiver com quem falar, meu amigo, a gente endoida, né? Fica maluco, realmente, numa situação que a gente não viveu e não gostaria de ter vivido, porque ficar sem futebol. Deu uma travada, Pança, só apareceu aqui até a parte que você fez a colocação de que ficar sem futebol aí travou. Mas eu Ficar imagino sem que deva ser que futebol é horrível, né? é horrível, a gente nunca vivenciou esse tipo de coisa, Léo. A gente quer dar bola, cada um a sua medida. Você é um baita de um professor aí, fez esse curso espetacular da CBF, e a gente que vive do futebol no jornalismo, realmente é algo bem complicado. É verdade, Dani. É, para a galera que o pessoal está entrando devagar aí, aos pouquinhos vai entrando mais gente, mas o mais importante, costumo dizer, independente da quantidade de gente que tem presente ao vivo, é que essa conversa vai ficar gravada e eu tenho certeza que muita gente vai assistir, né, ô Pança? Isso é importante, né? Isso é importante porque às vezes nem todo mundo, ao mesmo tempo, né, Léo, tem a É, oportunidade de estar assistindo no momento que o bate-papo acontece. Agradecer o nosso amigo Bruno Mendes que entrou aí, tô vendo. sorveteria Gelados Gun também. Muita gente está prestigiando a gente aí. É maravilha, isso aí são os amigos que te acompanham para onde você vai, né? O do Bruno Mendes, você trabalha com o Bruno Mendes já há muitos anos, né, Pança? Quase 20 anos já. Isso aí me acompanha há muito tempo. É um grande parceiro, é um grande irmão. E o Bruno Mendes é um cara que tem bons handicaps. É um cara que fez boas escolhas na vida. É legal. Eu lembro quando eu continuo prestigiando vocês no seu novo programa que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu lembro muito na época do programa do você, o Wagner Terra, o Bruno Mendes, acho que tinha o André Mendes também, né? O irmão do Bruno também participava às vezes, né? Era muito bacana aquele Exatamente, o André. programa. Vocês O tinham os Sport dois Show. púlpitos dos dois, o Sport Show, tinha os dois torcedores, você representando a nação alviverde do Gama e o Wagner Terra, a torcida do Jacaré. Ali dava uns debatezinhos bons, né? O debate era excelente, ô Léo, mas a gente tinha dois clubes na Série B do Campeonato Brasileiro e o nosso futebol hoje é o que me entristece. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Gama, mas cadê o futebol de Brasília? É verdade. O professor Cleomar está tendo dificuldade de ouvir você, Pança. Você não está com o seu microfone muito baixo, não? Ele está Eu com um vou fazer pouquinho aqui de. vou aumentar aqui um pouquinho para ele. Isso. Botei no volume Porque máximo aqui. porque a gente igual você e eu, que a gente faz A com gente tá se fone, ouvindo bem. a gente ouve bem, né? Mas as pessoas que às vezes estão no lugar onde tem um som ambiente, se não tiver o som bem alto, tem dificuldade realmente. Mas a verdade você falou, né, cara? Aquela época tínhamos o Brasiliense jogando a Série B, o Gama vinha Série B, Série C, mas tinha projeção nacional, né, cara? Tinha assunto, né, para a gente falar, né? Acho que entrou aí o Rodriguinho. O Rodriguinho, será que é Rodriguinho o só Rodriguinho? exatamente, Meia? só é o maior
Exatamente, é o maior detentor de títulos do futebol de Brasília. Ele pode muito bem falar com propriedade. Futebol de Brasília que não nos deixa fazer bons programas, voltar a ter esse debate, né? Fazíamos isso na TV Brasília porque tínhamos essa rivalidade de Gama e Brasiliense e de outras grandes equipes. Eu me lembro de uma final, Léo, de Botafogo DF contra o Ceilandense no CAV, da segundinha aqui, que foi um espetáculo. Foi em 2009, né? O Ironzinho fez um gol no final, um jogou com a camisa parecida com a do Flamengo, o Botafogo entrou com todo aquele aparato do Botafogo. Foi uma grande festa no CAV. Falando nisso, cadê o CAV? Acabaram com o CAV e ninguém fez nada. O CAV, cara, pô, foi a nossa casa lá no Botafogo DF durante um bom tempo, né? Para quem não sabe, eu tive o prazer de trabalhar no Botafogo DF. Em 2010, eu ajudei o professor, que a gente chama de professor, né? Que era o presidente Walter, o Walter Teodoro, a montar aquele time que foi muito bem no ano de 2010. A gente tinha grandes personalidades, inclusive o Vanderlei, que teve uma grande passagem pelo Gama, jogava naquela época, em 2010. Tinha o Túlio, tinha o Sérgio Manuel, o Zé do Gol, Possato, os caras que tinham história no futebol de Brasília já, né, em outros clubes, e o professor conseguiu montar aquele time lá, eu ajudei bastante, e igual você falou, o CAV dia de domingo era uma festa, cara, tinha sempre gente, assim como o Bezerrão também, né, o Bezerrão também sempre foi muito bem frequentado, e eu não sei o que aconteceu, cara, eu acho que você não teve oportunidade de assistir a live que nós fizemos com o Macedo. Você teve oportunidade ou ainda não? Não, eu infelizmente eu não estava em casa, mas eu tenho que assistir o videotape. Ficou boa? Então, ficou legal, cara. E o Macedo falou justamente sobre muita coisa do futebol, né? Falou do Gama, falou do futebol daqui do DF, que o Macedo, ele mesmo contou uma história que você, como torcedor símbolo do Gama, você deve saber. O Macedo, ele foi presidente do Gama por quase 20 anos, mas ele não começou no Gama, ele começou, trabalhou no Brasília, trabalhou em diversos times, acho que no Ceilândia, então é um cara que conhecia bastante o futebol de Brasília, e foi bem interessante a conversa, ele falou sobre todos esses problemas aí, de falta de apoio de federação, problema de estádio em péssimas condições, mas fazer o quê, né? Mesmo assim, a gente ainda conseguiu passar por cima de todos esses problemas, como você falou. Tivemos o Gama na Série A, acho que durante 6 anos, parece, né? Foi até 2005, né? De 98 a 2005, não foi? Não, foi Série A. 99, Série A, isso. 2001 e 2002. 4 anos consecutivos. Pois é, então, aí depois o Brasiliense conseguiu chegar em 2005, né? Então o Brasília tem tudo para dar certo, né, Pança? Você acha que o que falta aqui no esporte? Que até você mesmo como repórter da área, como apresentador de TV, você deve sentir muita dificuldade, você e o Bruno Mendes, para conseguir apoio, para conseguir... Vocês são os verdadeiros guerreiros, vocês fazem milagre para conseguir manter um programa de esporte na televisão de Brasília, né, cara? Então vou contar um pouco da nossa história e que a gente não tem por que não contar. A gente tem que ter orgulho das histórias. Aqui, o nosso programa Donos da Bola, a gente, no ano de 2018, a gente teve um aparato da TV Bandeirantes que nos deu a oportunidade de começar o projeto, só que numa produtora. E esse projeto nos custava mais de R$20 mil por mês. Tivemos 6 meses de um grande parceiro, depois arrumamos mais 6 meses de outro grande parceiro, conseguimos com as nossas amizades, com a nossa entrada com as pessoas em Brasília, levantar mais ou menos R$200 mil para montar e ter a manutenção de um ano de programa fora da casa. Depois de 11 meses e meio que a gente foi para o estúdio da TV Bandeirantes. Ou seja, não foi nada muito fácil. E apoio, se a gente dependesse do apoio dos esportistas, do esporte, a gente não teve nada de ninguém. Do governo, então, nem se fala. Verdade, ó, a gente acabou de falar dele, tá aí, ó, Carlos Macedo Miranda, eterno presidente do Gama, tá aí presente nos prestigiando. Depois a gente, aí, ó, mandou um tchauzinho para nós aí, ó. Seja bem-vindo, Macedo. Ó, tem uma justificativa aqui,
Aqui, o Oficina das Faixas, que é o meu amigo Nestor, professor também, trabalha num projeto social na Ceilândia, um cara do bem, fera. Ele botou aqui: travaram a reforma do CAV antes da Copa para receber as seleções e depois deixar a estrutura sem nenhuma manutenção. Querem licitar, parece que querem licitar para fazer alguma coisa. Aí é coisa política, quando entra nesse âmbito de política aí já complica pra caramba, né? Ué, essa semana, mesmo segunda-feira, eles interditaram o cartódromo do CAV. O estádio é tradicionalíssimo, o estádio já recebeu final de campeonato candango, mas o cartódromo era tão ou mais tradicional. E lacraram lá o cartódromo também do CAV. Fica realmente uma situação complicada. Ali era muito legal, mas muito bom. Ali tem metrô, ali tem uma acessibilidade muito boa. Não consigo entender porque aquela praça esportiva foi deixada de lado. É verdade, ali tem a feira do Guará do lado, né? Não, o cara ficava ali tomando um gelozinho, dia de domingo, então ficava ali, chegava cedo, almoçava, tomava um negocinho, depois ia assistir um jogo e finalizava depois indo para casa. E tinha uma tradição no Guará, de jogos no Guará, do tradicional Clube de Regatas Guará, que os jogos eram 11 da manhã, que o pessoal ia na feira de manhã, ia à feira, fazia uma comprinha com a patroa, comia um pastelzinho, entrava pro estádio, ainda passava o dia em casa depois ainda. É, maravilha. Aí, ó, mandar um abraço aí pro meu amigo Teles, que é o Silva Francisco Teles, é o pai do João Marcelo. Pança, você vai ouvir falar muito do João Marcelo. É um atleta sub-16 do Flamengo. Hoje ele tá aqui, né, devido à pandemia. Ele faz parte daquele grupo do Ninho lá, dos meninos que sofreram o acidente. Só que, graças a Deus, ele não sofreu nada, porque ele fica com todo o aparato que o pai montou lá, ele fica na casa junto com a mãe, não fica alojado no clube, por isso, graças a Deus, ele não teve nenhum problema. Mas é um menino canhoto, centroavante, vai dar o que falar e vai representar Brasília lá. Já está representando Brasília lá no Flamengo, no Rio de Janeiro. Tá? Depois, se você quiser, a gente passa o contato, ele está por aqui, se você quiser fazer alguma entrevista, alguma coisa, como você fez com o Denner aquela vez. É assunto de Brasília e envolvendo um time grande, né? E a gente faz questão de sempre aqui, ó. Isso, ó. O meu compadre também entrou aí, mandar um abraço para ele, senão depois ele me manda no privado aqui, me xinga todinho. E, ó, Dani Pança é um cara de excelente qualidade de trabalho. Deixa eu ler o resto aqui, peraí, que deu uma... Deixa eu fixar aqui. Dani Pança é um cara excelente qualidade de trabalho, tanto como ele, como o nosso amigo Bruno. Eles fazem um trabalho ímpar em Brasília no esporte. Estão de parabéns com esse programa na Band. Então, Pança, aquilo que a gente estava falando, o esforço de vocês não é em vão, né, cara? Porque tem muita gente que prestigia, muita gente que dá valor ao que é feito com amor e carinho, que é esse programa seu aí, que eu também de vez em quando quando eu tenho um tempinho, eu dou uma olhada lá, que é muito bacana. Fala um pouquinho do programa para nós. Olha, Léo, o programa é o Donos da Bola Brasília, na Band Brasília. Importante frisar que nós estamos no canal 4.1 digital, no 517 da NET. E se não me engano, entramos também na Vivo TV, na Band Brasília. E agora é o único programa esportivo da cidade, tendo em vista que a TV Globo, por opção dela, meio que acabou com o Globo Esporte como programa e o colocou como um quadro dentro do DF1. E a gente às vezes recebe crítica porque abraça demais o esporte em Brasília e também às vezes recebe crítica porque também abre espaço para o esporte nacional. Não tem como a gente ficar meia hora só falando de nacional e não falar de Brasília. Assim também como tem dia que não tem como ficar falando só de esporte de Brasília e não ter algum tipo de assunto do esporte nacional. A gente sabe muito bem dividir esse tempo aí e já estamos indo para o segundo ano desse projeto dentro da TV Bandeirantes. Legal, eu tive a oportunidade de participar com vocês, praticamente assim, o Zé Duílio continua, eu vi uma reportagem, parece ele voltou a trabalhar com vocês agora também, já estreou? Voltou. O Zé Duílio é porque a filha dele, baita jornalista, conseguiu um emprego na casa, então tinha uma situação que não poderiam trabalhar os dois, mas a gente conseguiu viabilizar esse retorno do Zé Duílio, que é um cara que também agrega demais pra gente. É um excelente profissional e é justamente sobre isso que eu ia falar. Eu tive o prazer de trabalhar com vocês no Transesporte, né, na época na Transamérica,
Nós fizemos algumas participações lá, você com a sua equipe, você, o Marlon, né? Eu esqueço o nome dele, Marlon Pet, aí tinha aquele outro senhorzinho carequinha, que eu sempre escuto ele falar aí, o Ramon, e a equipe muito competente, cara. Isso, todos muito competentes no futebol aqui, na área de esporte de Brasília, e infelizmente também, né, Pança, eu acho que um dos motivos de não ter esse incentivo, até do Globo Esporte, né, ter terminado, entre aspas, ter virado um quadro, como você falou, é porque os times também não estão ajudando, né, cara? Porque se tivesse o Brasil... calendário... Isso, aí... Precisa de ter os times jogando. É verdade. Estamos muito felizes se tivéssemos o Brasiliense jogando, o Gama jogando, o próprio Real Brasília, o Taguatinga. Somos a capital do país do futebol. E por que vivemos essa década tão ruim? Muita gente gosta de colocar a culpa na imprensa. Porque tem dirigente aí em Brasília, aqui em Brasília, que gosta de justificar sua incompetência na imprensa. Ah, a imprensa não ajuda. Mas o que a imprensa pode fazer? Meu sonho era entrar lá num cruzamento e meter um gol de peixinho pro Gama, mas eu não posso fazer isso. Até expulso eu já fui. Mas o que mais a imprensa pode fazer? Verdade. Pois é, cara. O problema é que isso aí é uma engrenagem, né, cara? Um depende do outro. É igual a história do ovo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O esporte precisa crescer. A imprensa precisa ajudar, mas para a imprensa ajudar, ela precisa ter matéria. Então fica aquele negócio. Tem que ser feito o quê? É a federação dar um jeito, né, cara? Porque é o órgão competente. Eu digo a federação porque a gente está falando diretamente do futebol, mas o esporte em si de Brasília, porque os donos da bola, ele cobre o futebol, né, o foco é o futebol, mas fala de todos os esportes, no caso, não é isso? Ué, na grande época do basquete, falávamos muito do basquete na TV Brasília, no Sport Show. O CEUB foi tetracampeão brasileiro. Por quê? Porque teve apoio. Teve apoio. O governo abraçou o projeto. Tivemos um vôlei, eu diria, num patamar médio, jogando a primeira divisão do vôlei nacional, o vôlei feminino. O esporte, o futebol principalmente, vive a míngua. Mas aí também tem uma contrapartida. Aí o governo fala assim, mas eu estou dando apoio e tem clube que não tem a menor condição nem de receber, por meio de certidão negativa de débito. Tem clube que não tem documentação para poder receber apoio do governo. Essa engrenagem precisa ser melhor feita. O professor Cleomar, Cleo Coach, é campeão, acho que pentacampeão mundial nos jogos militares, representando Brasília, pela polícia, pelo bombeiro. É um cara do esporte, aposentado da polícia militar, major. E é um cara que viajou o mundo inteiro e há pouco tempo, antes da pandemia, ele estava trabalhando na China, em alguns projetos. Ele botou aqui, Pança, eu estive na China por 2 anos. É que some toda hora aqui. Deixa eu travar aqui, fixar o comentário para poder ler. Estive na China 2 anos. E às vezes uma cidade pequena, acredito, pequenininha, deve ser pequenininha, qualquer evento esportivo, principalmente o amador ou das escolinhas, eles dão uma relevância para o futebol, entendeu? Então, assim, o que o professor quis dizer, que qualquer coisa que seja uma fomentação do esporte, que seja profissional ou amador, ou com crianças, já dá uma repercussão e o pessoal já se envolve, né? Ele aqui, Brasília, se não é o maior celeiro de craques infanto-juvenil, é uma dos maiores. E eu concordo com ele, porque eu participo de muitos. E você sabe, você acompanha o futebol de Brasília, e não só o futebol, e no esporte em geral, porque Brasília é um celeiro para atletas. A gente vê aí quantos atletas, Oscar, tantos caras aí fizeram história nacional e mundialmente, saindo de Brasília, né? Se a gente for falar de jogador aqui, a gente vai ficar falando a noite toda, né? A noite inteira, justamente. Agora, parte também, meu amigo Léo, do principal chefe de Estado do Distrito Federal reconhecer que aqui nós temos futebol, que aqui nós temos clubes. Porque quando ele vai para uma entrevista e diz que Brasília não tem time grande, ele mesmo joga contra o nosso produto.
e a gente vê todo esse apoio, todo esse aparato que é dado aos clubes de fora, que estão tentando, inclusive, hoje tivemos um almoço do presidente do Flamengo, Landim, do presidente do Vasco, Campelo, com o presidente da República, tentando fazer o quê? Trazer os treinamentos dos clubes de Brasília, os treinamentos dos clubes do Rio de Janeiro para Brasília. E aqui em Brasília a gente não vai poder voltar a ter futebol? É verdade. Inclusive, o nosso governador aqui foi fazer um investimento, no caso não foi ele diretamente, mas com certeza teve o aval dele e ele foi um do principal influenciador nas ideias de botar o BRB para patrocinar o Flamengo, não foi isso? Exatamente. Não só o Flamengo, como a Seleção Brasileira de Basquete e a Confederação Brasileira de Tênis. Nada contra. Mas e o futebol de Brasília? Pois é. O nosso amigo Carlos Macedo, nosso eterno presidente do Gamão do Povão, tá botando aí, ó. É sobre aquele assunto anterior que a gente está falando. Isso é pura verdade. Na briga com a CBF, a imprensa de Brasília fechou conosco. É porque o pessoal botava a culpa, que você citou que o pessoal botava a culpa que o esporte de Brasília, o futebol de Brasília não crescia por causa da culpa da imprensa. E o Macedo está falando aqui, eu já ouvi isso muito de dirigente aí. Pois é. Mas é isso, fazer o quê, né? Quem tem que mexer, o que a gente pode fazer pelo esporte a gente faz, né, Pança? Você, o Bruno Mendes, toda a sua equipe, eu procuro fazer aqui. Pessoal do rádio também. Entrou aqui agora o Gama Fanáticos, deve ser o representante do canal oficial do Gama Fanáticos, tá aí nos prestigiando também. Entendeu, Pança? Mas fala aí, como é que surgiu o seu fascínio pelo Gama? Veio antes ou depois da vida profissional no esporte, no caso? Ah, Léo, veio muito antes, cara. Veio muito antes, porque sou da época de meados da década de 90, de sair de casa, de ir pro antigo Bezerrão, de juntar cupom do Correio Brasiliense para comprar ingresso mais barato, daquele time que tinha Marcelo Cruz, que tinha Paulo Henrique, Jairo, Gerson, Rochinha, Ézio, tantos craques que a gente viu vestir a camisa do Gama, o Anderson, o Papalego, o Romualdo, grande jogador. Isso antes de ganhar a Série B, sofrimento muito grande. Eu me lembro do Gama contra o 15 de Piracicaba, que o Carlinho fez um gol de bicicleta e o Gama precisava ganhar de 2 de diferença num domingo de manhã, um calor espetacular no estádio Bezerrão, uma pena, mas aí vai crescendo. Então assim, eu sou mineiro de Uberaba, mas moro aqui na cidade do Gama tem mais de 30 anos. Finquei aqui pés nessa cidade e daqui não saio. Posso morar em Brasília só aqui no Gama. Se for para morar em outro lugar, eu prefiro morar na cidade que eu tenho raízes. Então, assim, e eu sou um cara muito autêntico. Aí a pessoa fala assim, você é muito gamense, jornalista não pode ter time. Ah, então, pô, qualquer jornalista tem time, porque se o cara falar que o cara não tem time, ele vai mudar de profissão, se ele não tiver paixão pelo que ele faz. Agora, sou um crítico do clube também. Sou um crítico do clube também quando tem que ser. E aí algumas pessoas não gostam desse meu jeito. É verdade, você é um cara que é muito autêntico, né? E até a torcida do Gama te dá muita moral por conta disso, porque torcedor mesmo, os caras ali é paixão, né, cara? E aí os caras defendem qualquer coisa. Você é um cara mais centrado, por ser um cara de ter o conhecimento, do teu estudo, da parte de reportagem, jornalística, então você consegue fazer uma análise do que está certo e que está errado. O verdadeiro torcedor, não, ele é paixão, né? Não tem jeito. Você tem a paixão... Você falou muito bem, mas ao lado desses caras, eu já vivi invasão de estádio, nos momentos mais tristes, e aqui não estou aprovando em nenhum momento esse tipo de coisa, mas já vivi momentos gloriosos, de um Gama do tamanho que ele tem que ser, de um Gama jogando numa Vila Belmiro Copa do Brasil, eliminando 2 grandes clubes do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil, e a gente sabe que ele tem essa capacidade de voltar. Essa torcida do Gama é maravilhosa. Esse clube tem que jogar o Campeonato Brasileiro todo ano. Assim eu falo também dos outros grandes aqui do futebol de Brasília, que com todo respeito que eu vou falar aqui pode causar polêmica. Pode causar polêmica.
mas só temos 2 grandes clubes em Brasília. Não temos mais do que isso. O governador erra quando fala que não tem nenhum e muita gente erra quando fala que tem 4 ou 5. Vamos falar uma verdade. Temos 2 grandes clubes do futebol de Brasília. Eu concordo com você em parte. Eu acho que nós temos hoje, como é que se diz, assim, atual 2, mas nós temos um que está no caminho para ser grande, num caminho muito bom, que é o Real, que vai longe. A estrutura, a organização, a parte do pessoal da diretoria, com Pedro Ayub, com Alisson, o presidente Belmonte, os caras estão fazendo um trabalho muito profissional e em breve eles vão estar dando trabalho nacionalmente. Então eu estou com você. Nós temos 2 que estão fincados, que é o Gama e o Brasiliense, e nós temos o Real que está em ascensão. Pena, né, cara? Porque o Ceilândia já teve esse momento que o Real está tendo, né, cara? E se perdeu. Eu não consigo entender como é que o Ceilândia, a cidade de Ceilândia... Para começar, esse negócio de ter 2 equipes numa cidade, eu sou um pouco contra, apesar de ter o Brasiliense e o Taguatinga, um clube extremamente tradicional. Mas a cidade da Ceilândia é inadmissível que não tenha um clube, pelo menos nesse sentido que nós estamos falando. Um clube estabilizado. São 2 anos consecutivos que o Ceilândia não passa para a fase quartas de final do Candangão. Verdade. E quem eu já tive a oportunidade de estar lá dentro, de conhecer pessoalmente a cidade do Galo. Você já esteve lá no CT Cidade do Gato? Do Gato, Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas quem já foi, fala-se muito bem dessa estrutura. Uma estrutura espetacular. Pelo que a gente vê nas imagens, cara, tudo para o jogador de futebol desempenhar o seu trabalho com tranquilidade. Eu não sei como está hoje. Na época que eu fui lá, o falecido Beni, né? Era o Beni que era o presidente ainda. O Almir era um dos diretores. A família lá da Ceilândia. E eu cheguei lá, cara, assim, estava em obra a parte final, onde são os alojamentos e tudo. Mas, cara, era uma coisa de louco. 2 campos maravilhosos, negócio de piscina, muita coisa. E eu não acredito que tenha parado, eu acredito que tenha continuado. Ó quem tá mandando um opa para nós aí, ó. Cheguei, kkk, vê se tu consegue ler. Cheguei, deixa eu ver. Quem é? Lopes Tigrão. Lopes Tigrão, um cara que jogou nos 2 grandes clubes aqui. Meu amigo. E jogou nos 2. Quando jogava no amarelo me dava trabalho. Pois aí. Daquela semifinal de 2015, rapaz. Na semifinal de 2015 o Gama fez 2-0 no Cerejão. Aí o Brasiliense fez 1-0 aqui no Bezerrão. Tigrão mete uma bomba na trave, eu falei, meu Deus do céu, um negócio... Não, e detalhe, o gol do Luiz Carlos foi passe dele. A gente falou isso na nossa live aqui. Aí eu perguntei para ele, pança, eu perguntei para ele o seguinte, o Lopes, que o Lopes, ele foi um cara que ele teve a felicidade de trabalhar em rivais, né, cara? Ele jogou no Santos, jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Jogou no Fluminense, jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético, jogou no Brasiliense, jogou no Gama. Aí eu fiz algumas perguntas para ele sobre times. Eu falei, e aí, Cruzeiro ou Atlético? Aí ele, os 2. Eu falei, Tigrão, sai de cima do muro. A torcida do Atlético. Ele, a torcida do Atlético é diferente. Eu falei, e a do Cruzeiro? A do Cruzeiro tu tinha que fazer 3 gols pro cara gritar. Ei! Aí eu perguntei a ele, e Brasiliense e Gama? Ele, você não tem dúvida não, é do Gama. Cara, aí ele meteu aí o Tigrão, ó, verdade, ó. A torcida do Gama é muito apaixonada, e nós estamos falando de um cara que foi artilheiro de Libertadores da América, né? Nós não estamos, o Lopes Tigrão tem história no futebol, no Flamengo teve também seus momentos, já jogou muito aí, você disse muito bem, em grandes clubes de futebol brasileiro, mas naquele Palmeiras que ele foi artilheiro da Libertadores, não tem o que falar do cara, né? O cara jogou no time, foi brincadeira. Foi finalista da Libertadores. Ele tava na lista da Copa de 2002, cara. Ele tava na lista. O Filipão chegou para ele e falou para ele o seguinte, ó, Lopes, se cuida, não faz besteira que você vai para a Copa comigo.
Aí ele foi jogar um jogo pela Copa do Brasil lá em Arapiraca contra o Asa, estourou o joelho. A maior tristeza dele aí, tá aí meu amigo botando aí, isso aí. É coisa do futebol, né? A gente já presenciou muita coisa, né, Pança? E a gente sabe como é que é. Você é um... Tenho muito Pode falar. de ter convivido com jogadores desse naipe aí, do Lopes, outro cara também, Aloysio Chulapa, um grande jogador que teve no Gama também, um cara do bem, simples, humilde. Poucas vezes eu vi isso, que eu vou contar esse bastidor aqui. Lenilson, numa roda de oração, se não me engano, entre o primeiro jogo e o segundo da final, o Lenilson virou pro técnico do Gama, o Gilson Granzotto, na época, e disse o seguinte: professor, pode apostar no menino Eric, que ele tá voando. O Lenilson. Então, assim, esses jogadores experientes que jogaram aqui no futebol de Brasília, muita gente fala, os caras só vêm aqui para usar aquele jargão, para roubar. Pelo contrário, os caras são profissionais. Então, esses três caras aí me marcaram muito. O Lopes Tigrão, tive contato com ele no Gama e no Brasiliense. O Lenilson e o Aloysio Chulapa, além de outro, o Rodrigo Grau. Posso falar de caras que tiveram história em outros clubes e que agregaram muito aqui no futebol de Brasília. Você muito bem falou do Botafogo, que você teve muito próximo do Sérgio Manuel, muito próximo do Túlio Maravilha. Foram caras também que agregaram muito para o nosso futebol. E a gente não está tendo mais, ô Léo, nesses últimos anos, jogadores com esse calibre aqui no futebol. Porque o Brasiliense trazia muito esse jogador com esse perfil, porque o Brasiliense tinha calendário para o ano inteiro, jogava a Série B, né? Passou mais tempo jogando Série B, porque a Série A foi um ano só. Então ele trazia muitos jogadores para cá, como trouxe o Rui Cabeção, a Costa, o Luiz Carlos, Eduardo, esses caras todos. E muitos desses caras se apaixonavam pela cidade, que a cidade de Brasília, o pessoal fala, quem bebeu a água daqui não quer ir embora mais, né? O Acosta mora aqui até hoje, né? Beto, e aí o que acontecia? Esses jogadores, quando perdiam espaço, quando encerrava a sua trajetória no Brasiliense, muitos deles, às vezes, passavam no Gama, né? Por jogar contra e ver a torcida e tudo. E isso era legal, igual você falou, um puxa o outro, né, cara? Quando tá os dois tinha raiva do goleiro Eduardo, meu amigo, depois foi ser treinador do Gama, um parceiraço. Um grande parceiro. Tu morria de raiva dele. Pô, claro, jogador de personalidade. Iranildo. Pô, Chuchu. O Iranildo, depois de tudo, eu falei, pô, Chuchu, tu tinha que ter jogado no Gama. Rapaz, oportunidade e vontade não faltaram. Pena que não deu certo. Pois é, cara. Então, você presenciou várias gestões de presidente, né? Várias não, nem tanto, porque o nosso amigo Carlos Macedo ficou a maioria desse tempo todo lá, né? Mas você presenciou, depois que o Macedo saiu, acho que teve duas trocas já, né? Teve o do Tonhão, aí e depois teve esse nosso amigo que está agora, o Weber, né? E o que você me diz dessas gestões? Assim, não precisa ser tão crítico, até porque todos tentam fazer o que pode. Mas você acha que poderia ter alguma coisa de melhor nas gestões que passaram, ou você acha que os caras fizeram tudo que podia? Assim, vamos lá. Eu continuo achando que o Gama é um grande perseguido nacionalmente pela arbitragem. Desde a briga da CBF, quando o Gama vai jogar alguma coisa em âmbito nacional, o Gama é um clube prejudicado. E isso atrapalha. Quando a bola não entra... Eu vou te dar um exemplo de um lance de um rebaixamento do Gama da Série C para a Série D. Se não me engano, 2010. 2009, 2010. 2009 o Gama se livrou. O Baquim cabeceou uma bola. Sérgio, goleiro do Marília. Sérgio foi goleiro muito tempo do Palmeiras. Foi goleiro com o Veloso, foi goleiro com o Marcão. Ele desviou uma bola, a bola bateu nas duas traves do Bezerrão. Se o Gama ganha o jogo, o Gama fica na Série C. Se o Marília empata, o Marília fica. Foi 0-0. E para mim esse rebaixamento em 2010 foi trágico pro Gama. Com todo respeito, desses aí, você não falou o pior. Que a pior gestão do Gama para mim foi de Paulo Goiás. A gestão do Paulo Goiás foi trágica pro Gama. A do Carlos Macedo e do Wagner Marques, muita gente vai achar ruim o que eu vou falar, mas o Wagner Marques, muita gente fala assim, o Wagner Marques ganhou dinheiro com o Gama. Mas o Gama se tornou gigante no futebol de Brasília
e grande no futebol do Centro-Oeste por conta da administração de Wagner Marques e Carlos Macedo. Na gestão do Tonhão, muita dificuldade financeira, e ele fez por onde? Batalhou, e você ter dificuldade financeira no futebol de Brasília quanto outros clubes que não têm dificuldade financeira, não é fácil. Então, assim, a gestão do Tonhão foi sofrida, mas o Gama foi muito bem num campeonato candango campeão. Foi bem na Copa Verde, vice-campeão por um acaso. Jogou melhor que o Paysandu, deu azar. E chegou uma terceira fase de Copa do Brasil. Rapaz, caiu o que aí, ó? Achei que... Não tô falando de rebaixamento, não. E o Gama tá invicto, não posso falar, não tem como falar mal desses 2 últimos anos de gestão do Weber, que dentro de campo o Gama está invicto. O Gama não passou por detalhes contra o Brasil de Pelotas. Quem estava no jogo viu um time de Série D contra um time de Série B, e o time de Série B fazendo cera, cai, e o Gama fez um 3-3 espetacular e não conseguiu passar de fase. Mas o Gama foi campeão invicto do ano passado, está invicto e lidera o campeonato. Acho que o campeonato tem que continuar, só que com toda a segurança possível. Beleza, quem entrou aí agora é nosso amigo Zé do Gol. Tá me sacaneando aí, ó. Caiu, Léo. Falamos de você ainda há pouco, Zé. Zé do Gol fez muito gol também, viu? E jogou no Mengão. Zé do Gol, na época de vacas magras no Mengão, ele fazia também, viu? Ele tinha uma Zé tem história. Tá aí dando moral pra gente aí, ó. E o Tigrão, que é o rei da live, já tá cobrando dele. Cadê a nossa live, Zé? Mandou aí, o Zé falou, semana que vem, eles estão usando a minha live para marcar live para eles. Não tem problema, desde que eles façam aquele patrocíniozinho, um churrasquinho. O jabazinho, né? Isso é mais do que nós. Mas são 2 fera, amigo meu, e o Tigrão mais cedo pediu para eu fazer uns negócios para ele aqui, eu vou fazer. São os caras. Essa é a diferença, né, Pança? Quando a gente trabalha sério, que a gente trabalha correto, no ambiente onde eu costumo dizer, o pessoal fala que futebol é só trairagem. Eu costumo dizer que não, cara. Eu tenho grandes amigos meus que eu fiz no futebol. Futebol de verdade, você consegue fazer amizades. Agora, dependendo, você só vai ter traíra, né? Dentro do futebol, viu? Tô vendo muita solidariedade dentro do futebol, as pessoas Sim. estão ajudando. Claro que traíra tem em todo lugar. Tem no hospital, tem no supermercado, tem em qualquer lugar. Tem no futebol também. O cara que quer puxar o seu tapete, tem os caras do bem e os caras que não te querem bem. Mas essa rapaziada do futebol, o pessoal tá, depois do que aconteceu, que ninguém imaginou que fosse tão triste dessa forma, o pessoal tá se ajudando muito, cara. E, Pança, você que acompanha de perto, você citou alguns caras, aí alguns nomes de grandes atletas, mas você citou eles por jogadores com caráter, personalidade, que te surpreenderam positivamente, né? Ou você tem uma imagem deles diferente. Mas como atleta, como jogador que ajudou o seu time a um título ou a salvar de um rebaixamento, qual aí, vamos botar 3, porque um período é muito longo, 3 jogadores que você tem que fala assim, pô, esses caras aqui representaram o Gama e são os caras que seriam meus ídolos, estaria na minha prateleira de ídolos do Gama. Quem que você tem hoje? Você conhece tão bem a história do Gama. Pô, só 3, cara. Você quer falar quanto? Quer falar 20? Um para cada ano? 20 não, mas pelo menos 5, né? Fala aí 5, então. Não tem como deixar de falar de Gerson, Jairo. Aí já foram 2, né? Não tem como deixar de falar desses caras. Não tem como deixar de falar, por exemplo, do Romualdo. Não tem como deixar de falar do Romualdo. Não tem como deixar de falar do Emerson, capitão do Gama hoje. O que esse cara fez pelo clube? Esse cara foi seleção brasileira, foi Atlético, foi Bahia, foi Avaí. Foi Avaí. Só não foi seleção brasileira com chance de ir para a Copa do Mundo porque se lesionou também. Cara, chega a ser injusto e cruel a gente poder falar de... E outra coisa, aqui vou falar, do Gama falei desses 4, 5 aí, mas pro futebol de Brasília a importância do Iranildo, a importância de um Wellington Dias, o futebol de Brasília deve a essas figuras, mas o futebol de Brasília é muito rico. O Maninho, por exemplo,
Maninho. Verdade. E um da nova geração aqui, não entra na tua lista, não? Thiago Gaúcho? Thiago Gaúcho é uma lenda. É uma das lendas do Gama. Thiago Gaúcho A nossa live quinta-feira é com o Thiago Gaúcho, hein? Quinta-feira. Thiago Gaúcho. Pô, pode deixar o meu abraço pra ele. Eu vou estar assistindo, vou estar cornetando o Gaúcho. Thiago Gaúcho é do tipo de jogador que vira símbolo do clube. Vira símbolo do clube quando o cara vira e fala, pô, jamais vou jogar no adversário. E não faltou oportunidade não, porque o Brasiliense fez vários convites a ele. E aí eu boto outro cara também que teve várias oportunidades, o Pedrão, zagueiro, que Pedrão. jogar porque não aceitou a proposta do Brasiliense, voltou pro Pelotas quando saiu do Real Brasília para não aceitar uma proposta do Brasiliense. São jogadores importantes, o Grampola, o que o Grampola fez pelo Gama. Rafael Grampola. Verdade. O Val Baiano ia pro antigo Mané Garrincha para ver quantos gols o Val Baiano ia fazer. O Gama lançou um menino chamado Ralph em 2007, virou uma lenda no Corinthians. Então assim, tem história no futebol de Brasília. Tem. E o Gama botou muito jogador no mercado com a base do Gama, né, cara? Você falou alguns aí, Romualdo, Gerson, Jairo, Evandro. Aí quem entrou aí, ó. O Macedo falou que é amigo dele, mas é traíra. Meu melhor amigo, mas é traíra. Wilson de Sá. Wilson de Sá, um grande parceiro no futebol de Brasília também. É um cara. O Macedo falou. É um dos meus melhores amigos, mas é um traíra. Então, Pança, já que nós falamos alguns nomes, a gente não pode deixar de falar, não do Gama, mas que saiu de Brasília, Lúcio, né? Lúcio. Pentacampeão, Kaká. Exatamente, Kaká nasceu no Gama, Kaká, o Washington Coração Valente. Amoroso, se a gente for mais pra trás, tem Amoroso, tem mais uma galera fera aí, né, cara? O Brasília, cara, pela sua, como é que se diz? A sua formação aqui, né, por ser um planalto e muita terra, muito espaço, dentro das cidades satélites, que tem muitos campos ainda, né, cara? Que não tem mais isso nas outras grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, mesmo no Rio, na Baixada Fluminense, cara, não tem mais espaço, muita residência, muita casa que ocuparam esses espaços de campinhos que a gente tinha. E Brasília a gente ainda vê muito espaço ainda, né, cara? Então, muito espaço. O terrão é muito forte aqui. Exato, e aqui, por isso que eu costumo dizer, cara, aqui você ainda tem um futebol raiz ainda. Você vai lá no Paranoá, cara, você vê quantos campos que tem lá no Paranoá, coisa que você não encontra em qualquer lugar do Brasil, aquela quantidade de campo disponível para a molecada jogar bola o dia inteiro, entendeu? E por isso que eu acho que o futebol de Brasília continua revelando muitos jogadores. E, vou te falar, o time que abriu o olho muito cedo e vem captando muitos jogadores aqui é o Santos, cara. O Santos, a base do Santos é muito alimentada com o Santos, os meninos da Vila, que é a escola de futebol que tem aqui em Brasília, que o professor Cleomar está nos assistindo aí, depois ele pode até, de repente, lembrar alguns nomes e tudo, que eles levam esses meninos daqui da escola do Santos todo final de ano para participar de campeonatos lá em Santos, né, que é entre todas as escolas, e fica 10, 12 meninos lá, cara. Entendeu? Com uma facilidade imensa de ser aprovado. Tive a oportunidade de conhecer um menino chamado Hendrick, que é o fenômeno da base do Palmeiras, num torneio no Orlando City. Cara, moleque craque, 15 anos de idade, aqui de Brasília. Então, assim, se a gente abrir o olho, rapaz, você abre o olho aqui e você vai pipocar jogador. Entendeu? Verdade. Aqui, vamos ver aqui, o Wilson botou aí, o Wilson botou o DF... E o entorno tá sumindo aqui toda hora. É o maior celeiro de craques do Brasil. O Wilson, a gente estava falando sobre isso. O Wilson também é um cara que tem uma visão danada.
O Wilson conseguiu, acho que o Leandro, né, que jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, era base do Gama, teve no Capital e tudo. O Wilson foi um dos caras que eu acho que descobriu esse talento aí, né? Aqui o professor Cleomar, que trabalhou lá com o Flávio, com o Betinho, está dizendo que hoje o Grêmio e o Flamengo também tem muitos jogadores daqui de Brasília. O Renier. Mandar um abraço também ao professor Yuri, que está aí, que fez curso da CBF comigo. Obrigado, professor, de estar aí presenciando a nossa live. Mas é isso, né, Pança? E você ver, o professor Demontier entrou aí agora também, era meu auxiliar. Pança, pra você ver, nós não temos base em Brasília, cara. Qual é o time que tem base em Brasília? Os campeonatos daqui de Brasília de base, acho que tá tendo o Sub-17 e o Sub-20 só. Não tem mais, não tem, né? O Gama levou todos os campeonatos, exceto, se não me engano, o Sub-17, ano passado. Fez um trabalho de base sério, retomou a base, e aí eu preciso aplaudir o presidente Weber Magalhães por essa atitude, que a base tem que ser do clube. Então, o Gama foi campeão candango ano passado, e os dois clubes de Brasília, o Gama e o Real Brasília, passaram de fase na Copinha. Que permaneçam com esse trabalho de base. Verdade, porque o Ceilândia que tinha uma base fortíssima, né, Pança? O Ceilândia sempre foi tradicional, tinha uma base fortíssima. Não tem mais feito nada. O Brasiliense encerrou faz tempo as suas divisões de base também. O Brasiliense não tem divisão de base, é impressionante. Isso aí para mim é um fenômeno. Pois é, eu sei o motivo, mas eu não posso falar porque eu não tenho comprovações. Pessoas me falaram, eu não vou ficar falando o nome de pessoa, né? Mas o Brasiliense, enquanto participou, foi campeão todos os anos, né? O Sub-20. Aí eu acho que foi 9 vezes seguida, 10 vezes, sei lá, com o Gueldini era o treinador, um excelente profissional, o Reinaldo Gueldini, que já trabalhou muitos anos no Gama também, campeão pelo Gama, né? Inclusive a Copa do Brasil que você citou aí, que o Gama eliminou os times do Nordeste, e o Reinaldo era o treinador, não é isso? Eliminou, acho que o ABC de Natal, com o gol do Felipe Assis, né? Os dois, eliminou os dois. Eliminou o América, perdendo 3-2 lá, com 2 jogadores a menos, um assalto do juiz. Toda hora queria expulsar um jogador do Gama. E depois eliminou o ABC no gol do Felipe Assis. Inacreditável, o cara chutou um gol assim. Aí depois nos pênaltis foi goleada 4-1 pro Gama. Foi. O Wilson está falando aí, ó, que o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro também tem muitos garotos daqui de Brasília. Você entrou aí agora também, Pança? Entrou o meu amigo aí, o Paulo César Bulhões, que é o presidente da Federação de Futsal de Brasília e o presidente da Federação de Beach Soccer de Brasília. A coisa de, eu acho que 1 ano ou 2 anos atrás, o Gama emprestou sua bandeira para representar Brasília no Beach Soccer nacional, né, no brasileiro, e o Paulo foi o principal responsável por isso. É um cara que é do esporte. Depois um bate-papo com ele lá no Donos da Bola. Vamos levar ele lá, porque é um cara do bem. Hoje ele é diretor de esporte. Da Aruc, que vem se resgatando, está iniciando. O Paulo está trazendo a base do futsal, já está sendo campeão. Exatamente. Inclusive, esse ano, Brasília está representada pelo Lusiânia no campeonato de beach soccer. Através do Paulo também, que está ajudando e levando os atletas daqui e fazendo convênios com times do Rio também para dar uma levantada na parte técnica, né? E o professor Vando, que está nos assistindo aí, é o treinador, né? E eu quero falar também, Pança, você sabe como é que é o Jabá, né? Você trabalha, você sabe como é que é o Jabá, né? Ó, o Paulo, ele é um dos donos da Fox, que é a Fox Gestão Esportiva. E essa camisa aqui, junto com o calção e essa agenda aqui, nós vamos estar fazendo um sorteio depois da última live do mês. As pessoas que estão participando, que tem maior número de participações em live, essas vão ser sorteadas. O primeiro lugar escolhe se quer a agenda ou se quer o kit de uniforme. E aí o segundo lugar automaticamente vai ficar com o que sobrou. Entendeu? Então é um cara que
Então, o cara que ajuda bastante o futebol de Brasília, e tanto futebol amador como futebol profissional, futsal, o beach soccer, e eu acho que esse cara tem que ser reverenciado aí por nós que gostamos tanto do esporte, porque no momento desse que tanta gente só quer tirar, ele bota do bolso, entendeu? É um dos poucos que eu vi. Até falo com ele, pô, cara, tu é doido. Ele fala, não, cara, eu gosto demais. Eu falo, então, continue. E tá aqui a marca dele, ó, Fox, ó, entendeu? É um parceiro que a gente... Vamos dar uma focada na marca dele também, hein? Vamos dar uma Lá no Donos da Bola, ajudar o Donos da Bola. Aí, ó, Paulo aí, ó. Bulhões, é ele mesmo. Ajudar o esporte. Então, o prazer é todo nosso, meu amigo, porque a gente tá numa luta que não é fácil não, viu? A gente continua nessa luta, né, Léo? Porque a gente gosta disso aqui. A gente não faz para ficar rico, não. A gente faz para poder trabalhar, né? É verdade. O Felipe Ferreira aí, ó, tá mandando. É verdade. Paulo ajuda todos. De repente pode ser algum atleta aí daqui de Brasília que já foi ajudado pelo nosso amigo Paulo. O professor Cleomar tá fazendo aí uma consideração, ó. Pança, você acha que Brasília tem futebol de base? Eu, particularmente... quem faz base são as escolas de futebol. Mais ou menos, a gente não citou as escolas, mas a gente falou que a base, que a gente acha que a base não existe mais, né, Pança? Complementa aí. Precisa ser restaurada. É uma base que precisa ser restaurada. Eu pude acompanhar mais de perto o trabalho que o Gama fez, que o Real fez o ano passado. Eles sim tiveram um trabalho de base. O Real mandou um monte de jogador pro Flamengo agora, depois da Copa São Paulo. O Gama também tá com jogadores aí sendo utilizados no profissional, e tem jogador que, se tiver um pouquinho de oportunidade, estoura. Tem um menino chamado Breno no Gama, centroavante, que vai dar trabalho, vai dar o que falar. Então, assim, temos talento, precisamos ter estrutura para montar boas bases. Agora, as das escolinhas são excepcionais. Porque, assim, o que eu costumo... eu até falo com o professor Cléo, a gente tem um projeto chamado Treino Social, né, que nós fomos formados lá como capacitadores. O professor já é Master Trainer e tudo. E a gente está querendo sair para disseminar isso, cara, porque é uma metodologia que ajuda demais ao desenvolvimento de talentos, entendeu? E a gente percebe que aqui em Brasília, por isso que a gente está falando sobre os talentos, porque a gente dá aula dentro da estrutural, a gente dá aula dentro do Recanto das Emas, e a gente vê que é muito moleque bom sendo mal aproveitado, porque como não tem base, eles participam muito de projetos sociais. E os projetos sociais não que sejam ruins, cara, porque as pessoas que estão lá são pessoas que estão se dedicando, né? Muitos não recebem nada, a maioria, exatamente. Mas só que falta uma metodologia para dar condições a esses meninos que eles possam disputar em alto rendimento lá na frente com outros, entendeu? Aí a escola não, a escola de futebol, geralmente, o cara que está lá dando aula é um cara que já foi mais bem escolhido pelo dono da escola, é um cara que tem uma condição melhor de ensinar, né, cara? Porque o cara sabe para ensinar. Geralmente, nos projetos sociais, muitas pessoas entram lá de nunca ter jogado, nunca ter estudado nem nada, mas para ajudar as crianças a sair da rua, ele pega uma bola e começa a ensinar, cara. E a gente não vai dizer que está errado, está certo, né? Mas por isso que o professor está falando, quando a gente passa nessas localidades, com esse nosso projeto, a gente vê que a escola de futebol está sendo a base do futebol de Brasília, cara, porque os projetos sociais, eles não conseguem dar com tanta qualidade a capacitação, a base não existe, e então as escolas estão acabando fazendo isso. E nem todos podem participar de escola, porque, infelizmente, não tem condição financeira. Não tem condição financeira. Os meninos fera acima da média, eles acabam ganhando bolsa dentro dessas escolas, né? Então, é dessa forma que o futebol de Brasília está conseguindo sobreviver, revelando nem 1% dos talentos que tem por aqui. Isso eu garanto, entendeu? E vamos ver se tem mais... Vamos usar uma palavra que está sendo a subnotificação dos casos de grandes jogadores no futebol de Brasília, né? Tem muito talento aí, só não tem oportunidade. Exato. O professor Christian entrou aqui, ó, professor Christian, treinador, ele foi preparador físico de alguns clubes aqui em Brasília, treinador também, E o Wilson fez mais um comentário aqui, ó. Alguns anos atrás, os clubes
os clubes profissionais alimentavam suas bases através de jogadores de clubes sociais, até porque os mesmos não podiam disputar o sub-20. É verdade, os clubes aqui como a Aruc, antes de outros clubes sociais, ABB, esse negócio todo, tinha muita molecada que surgia jogando futebol ali e depois era aproveitado nesses outros clubes, né? Isso acontece até hoje. Tem jogador que Verdade. aí, tá jogando Campeonato Paulista, que há 2 anos atrás jogava o Campeonato Candango e jogava na BB, pô. Isso é uma verdade, todo mundo sabe. Ninguém tá aqui, porque nós estamos de achismo, não. Isso acontece e tem que acontecer. Abraçar meu amigo Daniel Rito, um cara que entende muito de esporte aqui em Brasília, um grande lutador aqui em prol do esporte também. Tem muita gente, rapaz, tem muito assunto aí, tem muita gente, hein? É verdade. E o professor Cleomar tá querendo comer teu pão de queijo. Como é que tá aí as encomendas do pão de queijo? Botou, e o lance do pão de queijo? Rapaz, o lance do pão de queijo eu entrei só com o nome, o professor Cleo, mas a obra de arte é da patroa, né? A obra de arte é da patroa e a gente sempre pegando encomenda, e sempre que eu vou pro plano piloto eu levo, enfim, é a forma que a gente achou de passar o tempo e também de dar uma recuperada no que o futebol nos tirou, né? Porque não é vergonha para ninguém falar que com a falta do futebol, pelo menos a minha renda caiu bastante. Legal. Ô, Pança, outro cara que eu acho que poderia dar uma matéria legal com você lá, pela história dele no esporte de Brasília, é o professor Cleomar, tá? O professor Cleomar, acho que foi pentacampeão mundial, né? Campeão daqui da esquina, campeão mundial dos Jogos Militares, cara. E tem muito clube aí que não tem jogador que tem lá igual o professor teve, não. O cara foi campeão mundial da modalidade dele. Ele foi penta. Então ele tem... o Marcelo Salles, o Fera, entrou aí com a gente também. Cadê meu amigo Fera? Ele mandou um salve aí. O Fera é meu parceiro. Já fizemos a nossa live aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Tá de vento em polpa lá no canal do YouTube. Entendeu? Um bom trabalho no Flamengo, viu? Vamos falar. Excelente, excelente. 20 anos de Flamengo, não é qualquer coisa, né, cara? 20 anos 20 não, foram 13 anos, desculpa, aumentei 7, né, Fera? Mas é porque você já tá contando que ele vai voltar. Não, mas é porque Flamengo, 13 anos de Flamengo é a mesma coisa do que 26 de Ceilândia. Não discriminando Ceilândia, mas a pressão é outra, né? É outra história, né? Os cabelos brancos... O professor Cleo está dizendo que eu estou devendo uma cobertura com satisfação. Com satisfação. Nós estamos aqui chegando no final, ó. O Wilson botou, o Vitor Santana, nós buscamos ele no ASBAC. Sim. Ele está falando aí, o Wilson. O Wilson, na época, deveria ser responsável lá pelo Gama, né? Que o Wilson trabalhou também muito tempo no Gama. Mandar um abraço também para o pessoal da Aliança Futebol Feminino, Pança. É um projeto de futebol feminino em Goiás, que eles foram abraçados pelo Goiás na época, agora quando houve essa mudança que o time profissional tem que ter a categoria feminina, né? Um time que joga a Série A, e a professora Patrícia, que fez o curso comigo na CBF, ela era gestora desse projeto, esse projeto foi encaminhado, e hoje ela é a gestora desse projeto, mas representando o Goiás. Inclusive vai estar no grupo jogando contra o Real pelo Campeonato Brasileiro da Série A2 feminino. Pô, legal isso. Importante. E o futebol feminino, o pessoal teve que, com todo respeito, fazer virar lei, né? Que o clube masculino, que o clube deveria ter o masculino e o feminino para o futebol engrenar. Se teve que doer dessa forma, se tiveram que fazer dessa forma, que se faça, que tem dinheiro de sobra para poder investir no futebol feminino. Beleza, Pança, tá faltando 30 segundos, quero te agradecer de coração aqui rapidinho, porque o tempo é curto, eles cortam automático, obrigado, um grande abraço, sucesso no Donos da Bola, tá, cara? Valeu, meu amigo, sempre à disposição, um abraço. Falou, um grande abraço aí, obrigado a todos pela presença de vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite e cuidado com o coronavírus.